Ryu acorda cercado de nuvens em pé na frente de um anjo. O anjo começa dizendo que ele morreu recentemente, mas que ele não vai pra vida após a morte agora. Em resumo, ele se tornou mais uma recente vítima do infame caminhão dos Isekais, né? Agora cabe ao Mikael enviar ele para um novo mundo, onde começaria sua nova vida. De acordo com Mikael, Ryu não receberia nenhuma missão especial ou um grande objetivo desse novo mundo. Ele era livre para viver como ele quisesse. Quando Ryu expressa o seu desejo por uma vida pacífica e descontraída, Mikael não apresenta objeções, mas antes de enviar ele, Mikael precisa de uma rápida visão ali geral do mundo onde o Ryu vai ser reencarnado. E nesse novo mundo se chama Fi, uma terra mágica onde cerca de 20% da população é capaz de usar feitiços e de acordo com a sua afinidade elemental natural. No caso do Ryu, sua maior afinidade é com o elemento da água. Como o pedido do Ryu foi por uma vida tranquila, Mikael preparou para ele uma aconchegante casinha. Com um kit inicial, ele incluiu 2 livros tutoriais e uma faca, né? Até também uma barreira protetora ao redor da casa para manter os monstros afastados. Além disso, a casa veio bastante abastecida com comida, coisa suficiente para durar tipo uns 2 meses, garantindo que o Ryu não passasse fome tão cedo. Mikael também forneceu um guia detalhado sobre os monstros que podem aparecer na região, algo que seria útil futuramente. Quando ele precisar lidar com as criaturas na floresta, ele vai usar aquilo ali como um manual. Mas por agora, o foco do Ryu é testar suas novas habilidades mágicas. Ele sai da casa e começa a gritar o feitiço: água, água, sai! E imediatamente ali, instantaneamente, forma-se uma esfera de água e sai da sua mão. A magia se revela muito mais simples do que ele imaginava. E surpreendentemente, ele acaba percebendo que consegue conjurar o feitiço apenas visualizando a bola de água sem a necessidade de verbalizar o encantamento. Confirmando a sua habilidade mágica, Ryu vai direto para a casa de banho e começa a encher a banheira. No entanto, logo percebe um problema. Ele só consegue produzir água fria e não tem como aproveitar o banho relaxante assim. Ele tenta acender uma fogueira para poder aquecer a água, mas percebe que não faz ideia de como criar fogo manualmente. Frustrado, ele se deita de costas ali em derrota, mas quando olhou para o sol, uma ideia lhe ocorre. Ele enche uma bacia de água e começa a focar nela, tentando comprimir o líquido extraindo o calor. Lentamente o gelo começa a se formar e com mais esforço e prática ele consegue moldar um gelo numa tulipa improvisada. Usando essa lupa então, ele vai lá e aproveita a luz do sol para poder acender uma fogueira. Como o fogo finalmente aceso agora, o Ryu aquece o seu banho que estava congelante. E no fim do seu primeiro dia, ele consegue relaxar e curtir um bom banho quente. Agora que ele dominou a criação do gelo, ele percebe que o oposto também deve ser possível. Se ele consegue remover o calor para congelar a água, deve ser capaz de adicionar calor para poder aquecer ela. E esse se torna o próximo objetivo dele, algo que começaria a praticar a partir dos próximos dias. Na manhã seguinte, enquanto ele toma o café da manhã, o Ryu começa a pensar. Com apenas 2 meses de suprimentos fornecidos por Mikael, ele sabe que em breve precisaria caçar para se manter. No entanto, ele duvida que uma simples faca seja suficiente para poder enfrentar os monstros da floresta. Por isso ele decide começar a praticar na sua magia ofensiva. Sua primeira tentativa é lançar uma bola de água contra uma árvore, e funciona exatamente como ele imaginava, mas um pequeno respingo da água não seria muito útil numa luta real. Então ele lembra de uma maneira de aumentar o poder da água, que é comprimir a esfera para poder gerar mais pressão em um ponto focal. A ideia é boa, mas o seu controle ainda é fraco. O jato de água mal tem mais força do que a própria pistola de água de brinquedo, e o Ryu se recorda de algo que Mikael mencionou antes de reencarnar. A magia depende fortemente da imaginação. Quanto mais clara a imagem mental, melhor o resultado. E o refinamento vem com a prática. Depois de vários dias de treinamento sem interrupções, os jatos de água do Ryu começaram a ganhar forma e parecerem decentes, mesmo que ainda estejam longe de serem fortes o suficiente para derrubar um monstro. Mas por outro lado, ele já aprendeu a produzir água quente, permitindo a ele desfrutar de banhos relaxantes sempre que quiser, ainda que o controle de temperatura não esteja perfeito. Na manhã seguinte, ele decide praticar sua magia de gelo mais uma vez, só que dessa vez, o Ryu tenta conjurar gelo diretamente no ar. Mesmo que seja algo difícil e leve quase 3 minutos para se formar, ele finalmente consegue criar um gelo do nada. Só que, ao contrário da água, ele tem dificuldade de lançar aquele gelo da mesma forma, né, com a mesma facilidade. Seu treinamento de combate não tem ido muito bem até agora. Nenhum dos feitiços que o Ryu criou teve muito impacto. Ainda assim, ele acredita, né, que passar as próximas horas se esforçando, praticando sem parar, é o que vai fazer efeito. E ele faz isso até que finalmente desmaia por exaustão de mana. Imaginando que atingiu o seu limite por aquele dia, ele decide descansar. Só que na manhã seguinte, assim que sua mana é totalmente restaurada, ele retorna direto ao treinamento. Essa rotina se torna cotidiana do Ryu pelas próximas semanas. Graças a todo o seu esforço, ele agora consegue criar gelo instantaneamente, transformando isso num feitiço ofensivo confiável. Com o seu novo conjunto de magia de ataque finalmente pronto e com os suprimentos de comida começando a acabar, Ryu vai lá se aventurar na floresta pela primeira vez para poder começar a caçar. Ele rapidamente encontra um conjunto de pegadas de animais ali e decide seguir essas pegadas, o que leva a um rio próximo. Enquanto ele começa a explorar, ele encontra algumas pedras afiadas à beira do rio, algo que ele só pode usar para poder acender fogueiras, batendo contra a borda da sua espada, e também aproveita para coletar algumas ervas de desintoxicação, caso precise mais tarde. De repente, um rosnado profundo ecoa atrás dele. Quando ele se vira, dá de cara com um javali menor e congela no lugar. O javali, ele parte para cima dele e essa é sua primeira batalha de vida ou morte. Ele entra em pânico, porque nunca fez isso, só que no último segundo possível, ele recobra os sentidos e salta pro lado, mal conseguindo escapar da investida da criatura. Mas o javali não desiste. Ele se vira,
pronto para atacar de novo. Felizmente, a mente do Ryu clareia, né, a tempo, e quando o javali avança em sua direção, Ryu rapidamente conjura um caminho de gelo sobre seus cascos, fazendo ele escorregar. Sem perder muito tempo, ele invoca várias estacas de gelo no trajeto ali do monstro e perfura ele, matando o bicho instantaneamente. Depois de derrotar o javali, o Ryu, ele consulta o guia de monstros para poder aprender mais sobre ele, né? E segundo o livro, o javali menor é na verdade um monstro mais fraco daquela floresta. O guia parece claramente feito para iniciantes, já que a maioria das criaturas listadas é relativamente simples. Só que, perto do final do livro, o Ryu encontra duas páginas adicionais que se destacam e que parecem conter algo muito importante. Uma delas descreve dragões, que são criaturas imensamente poderosas, capazes de destruir cidades inteiras sozinhas. E o guia adverte fortemente para fugir imediatamente, caso encontre um, porque lutar contra ele é considerado suicídio. Dito isso, escapar de um dragão também não é provável, ou seja, encontrar ele é basicamente o fim de jogo. Em outra página menciona seres misteriosos chamados Akuma, aparentemente um tipo de anjo caído, só que o livro oferece pouquíssimas informações sobre eles. O único conselho é direto: se você encontrar um, você tá praticamente morto. No dia seguinte, então, Ryu sai para caçar novamente, mas enquanto lá tá com a guarda baixa, um falcão assassino gigante desceu do céu e se lançou num ataque surpresa. A criatura usou a magia de vento para poder cortar as suas presas com as lâminas afiadas, e o Ryu não tem escolha a não ser correr, né, conjurando rapidamente escudos de gelo para começar a bloquear os cortes do vento. Ele sabe que os falcões são oponentes extremamente perigosos e prefere evitar essa luta, mas escapar não é uma opção. Isso significa que sua única escolha agora é manter a posição e revidar. Ele então levanta a mão, dispara um jato de água, mas o falcão desvia daquele ataque ali, mergulhando numa rajada de vento cortante. Ryu, no entanto, reage a tempo, formando um escudo de gelo e atingindo o olho da criatura, fazendo ela cair no chão. Momentos depois, o falcão recupera a consciência. Mesmo que tenha perdido um olho permanentemente, ele alça voo e recua, subindo aos céus, mas antes que desapareça por completo, ele cruza os olhos com o Ryu ali uma última vez, gravando o rosto do jovem na sua memória, porque agora é pessoal. O Ryu então solta um suspiro de alívio, grato por ter sobrevivido. Ainda assim estava longe, né, da sua vida pacífica que ele tanto queria pra si, mas durante a perseguição com o falcão, ele correu tão fundo na floresta que acabou completamente perdido. Vagando até altas horas da noite, é quando ele começa a procurar um caminho de volta pra casa, que inesperadamente ele acaba tropeçando num lago brilhante. Bem no centro da água tá um Dullahan. E pelo que parece, cara, a criatura já notou ele. Com o tempo, o Ryu aprimora suas habilidades por meio do treinamento implacável, né, dominando a arte de caçar e de conservação de alimentos com relativa facilidade. A sua magia da água se tornou significativamente mais poderosa, e agora ele é capaz de conjurar camadas de gelo afiadas e lançar elas no instante. Até mesmo os seus jatos de água evoluíram, cortando facilmente através de pedras sólidas. Nesse ponto, a sua destreza em combate se tornou formidável. Só que o gelo não é a única coisa que o Ryu tem praticado. Desde o seu encontro com o Dullahan, ele passou a se aventurar na floresta todas as noites para enfrentá-lo. Curiosamente, o guia de monstros nunca mencionou Dullahans. Ou eles não são classificados como monstros, ou eles são avançados demais para o manual de iniciante. Mesmo assim, o Ryu continua determinado a enfrentá-lo. Ele então corre empunhando o seu cajado de gelo e começa a atacar, tratando o encontro mais uma vez como uma sessão de treinamento, né, do que como uma batalha real. Afinal de contas, Dullahan acaba superando ele completamente em potência e técnica. O Ryu faz o possível para se defender, invocando escudos de gelo para bloquear os golpes, mas apesar dos esforços, é rapidamente sobrecarregado e derrubado em questão de segundos. Embora Dullahan nunca tenha falado uma única palavra, o Ryu sente que ele assumiu o papel de um mentor, como se estivesse tentando moldá-lo em algo mais forte. De repente, Dullahan levanta a espada, canaliza a magia de água para alongar a lâmina, e o Ryu observa surpreso ao perceber que também é capaz de usar aquela técnica. Depois de demonstrar, o Dullahan entrega a espada ao Ryu e caminha calmamente de volta pro lago. Certo dia, enquanto o Ryu tá caçando, ele é emboscado pelo mesmo falcão assassino do seu encontro anterior, mas agora ele tá diferente. Sua plumagem é negra, deve ter evoluído de alguma forma, forçando ele a ficar mais forte apenas por esse momento de vingança. O falcão então mergulha sobre o Ryu, liberando uma barragem de cortes com magia do vento, e em resposta o Ryu rapidamente conjura 5 paredes de gelo para se proteger. Só que com a sua evolução, os ataques do falcão são muito mais poderosos, fortes o suficiente para destruir todas as defesas no instante, e uma onda de ansiedade começa a tomar conta do Ryu. Ele corre pelo campo, erguendo barreiras de gelo conforme ele vai recuando, tentando sobreviver aos ataques. Quando ele vê uma abertura, ele contra-ataca com uma saraivada de espinhos de gelo, mas o falcão evita com muita facilidade, avançando com explosão completa, né, numa velocidade absurda em cima dele. E essa não é a única surpresa. O falcão solta um grito agudo em uma frequência que interrompe a magia com o Ryu, entendeu? Fazendo com que os seus escudos desapareçam, deixando ele quase indefeso. Mas a criatura ainda não terminou. Ela começa a pairar ameaçadoramente à sua frente, e o Ryu sente que o ataque devastador tá prestes a acontecer, mesmo que não saiba quando. Momentos depois, ele sente a eletricidade no ar. Um raio se dispara em direção a ele e um golpe fatal. Por sorte, ele consegue usar um pedaço de madeira ali como um para-raio e pula pro lado, salvando no último instante. Enquanto ainda luta para recuperar-se do choque, o falcão mergulha, mirando suas garras afiadas em um golpe final. E no último momento, o Ryu acaba conjurando sua lâmina de gelo e bloqueia o ataque. Eles trocam mais alguns golpes, mas o Ryu se lembra do intenso treinamento que ele estava tendo com o Dullahan, e ele vê uma abertura na guarda do falcão. E aí ele finca a espada direto no pescoço da criatura. O falcão cai no chão, Ryu caminha lentamente até ele, tomado por uma estranha sensação de compreensão. E aí ele entende. O falcão perdeu o olho
por sua causa e desde então foi movido por um desejo insaciável de provar sua força, evoluindo, treinando e superando os seus limites. Mas o Ryu também esteve fazendo o mesmo, lutando, se esforçando, crescendo e no fim, apesar de tudo, o Falcão foi derrotado. Depois disso, o Ryu começa a caminhar de volta para casa, mas para sua completa surpresa, o dragão aparece do nada diante dele. E aí, meu irmão, ele lembra do que o livro falava, né? Dragões são imbatíveis. Ele se convence de que aquele é o fim para ele, mas para sua surpresa, o dragão fala com ele por telepatia. Não parece um dragão agressivo, na verdade ele explica que tá apenas passando ali, né? Procurando o Falcão Negro que passou recentemente pela área. O dragão, ele simplesmente quer saber se o Ryu viu ele por perto. E aliviado por perceber que o dragão não é hostil, o Ryu rapidamente entende que ele tá se referindo ao Falcão que ele próprio derrotou há pouco tempo. Nervoso, ele pede desculpas, explicando que o Falcão atacou ele primeiro, não dando escolha a não ser revidar e no fim tirar ele de combate. E o dragão ficou chocado, sabendo que um humano como o Ryu foi capaz de derrotar um Falcão evoluído. Só que ele não parece particularmente incomodado com isso. O que realmente chama a sua atenção é a espada que o Ryu carrega. Ele imediatamente reconhece a arma como sendo a lâmina do Rei das Fadas. Pro Rei das Fadas confiar uma arma a um mero garoto, o Ryu certamente deveria ter algo extraordinário para poder conquistar o seu favor. O dragão então começa a simpatizar com o Ryu e o Ryu, ainda sem entender muito as coisas, né, sobre aquele mundo, aproveita a rara oportunidade para fazer algumas perguntas. Os dois acabam conversando por várias horas até tarde da noite. A conversa, porém, é interrompida quando o dragão diz que precisa retornar para casa. Ryu expressa sua gratidão pelas respostas recebidas e o dragão retribui, dizendo que fazia muito tempo desde que teve a conversa tão envolvente assim. Eles se despedem com um caloroso adeus. E enquanto isso, lá no céu, temos Mikael, que estava revisando os documentos relacionados à reencarnação do Ryu, quando de repente nota algo que tinha esquecido. Acontece que o Ryu foi concedido com uma característica oculta, algo que Mikael não via desde que enviou uma garota para aquele mesmo mundo há 10 mil anos atrás. No caso do Ryu, essa característica é a juventude eterna. Mikael acha isso bastante incomum e assim a gente finaliza o primeiro episódio. Se você curtiu, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para mais episódios desse anime aqui, que parece que pode ser o melhor anime da temporada, hein? Então vamos ficando por aqui e até a próxima. Valeu!